Olá, galera. Esta é uma série de 4 vídeos que estaremos fazendo. Esse é o primeiro dos 4, falando sobre a crise alimentar mundial. O que é essa crise alimentar? Na verdade, ela é um organismo vivo, perene, mantido por um sistema que domina o mundo, mantido pelos donos do sistema. Nesse primeiro vídeo nós estaremos falando sobre o sistema e a cadeia produtiva, produção de alimentos versus a fome e os programas sociais. Meus caros amigos, há uma série, um emaranhado de bifurcações na cadeia produtiva que determina os preços dos alimentos. E estes preços não são definidos pelo produtor nem por um mercado interno. Eles são definidos, sim, pelos donos do sistema, que são os interessados em ganhar dinheiro. Funciona da seguinte maneira: quanto mais caro for um determinado produto, falando de alimentos, mais dificuldade a população vai ter para adquirir. Quanto maior a dificuldade a população tem para adquirir, produtos de menor qualidade serão adquiridos, porque diminui o poder aquisitivo. E os produtos de menor qualidade costumam custar mais baratos. Vamos pegar aí os alimentos orgânicos e os alimentos tradicionalmente produzidos aí pelo mercado. Então, isso tem uma grande influência no quesito fome. Mas por que tudo isso? Porque o sistema, os donos do sistema, eles estão interessados em ganhar cada vez mais dinheiro e manter a população cada vez mais pobre, cada vez mais aprisionada. Vamos pegar por que hoje no Brasil nós estamos enfrentando tanta dificuldade, há tanta resistência na aprovação da reforma da Previdência e no pacote anticorrupção do ministro Sérgio Moro. Porque dentro do Congresso há representantes e muitos destes donos do sistema. Eles têm a função de induzir a população ao erro. Eles têm a função de fazer com que o governo não beneficie a população e a população esteja sempre refém deste tal sistema. Sendo assim, se tivermos essas reformas aprovadas, nós não vamos quebrar o sistema, mas poderemos deteriorar, danificar alguns tentáculos, algumas ventosas de um pequeno tentáculo desse sistema. E a danificação dessas ventosas vai beneficiar em muito a população, que terá o seu poder aquisitivo elevado, que terá condições de produzir em maior escala e com menores valores, que terá condições de cada vez ascender mais na sua melhoria e qualidade de vida. A produção mundial versus a fome. Nós produzimos aproximadamente 1 quilo de alimentos por dia por habitante no mundo. No entanto, nós temos aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas abaixo da linha da miséria. Só na África subsaariana nós temos aí aproximadamente 300 milhões de pessoas. São 100 mil pessoas, 100 milhões a mais que a população brasileira. Nós temos aí aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas passando a chamada fome oculta. A fome oculta é aquela onde você se alimenta, você come, mas não se alimenta, perdão. Porque aquilo que você comeu, na verdade, não está te alimentando. Ele está te envenenando. Isto não é teoria da conspiração.
Vamos pegar, por exemplo, há 100 anos, há 120 anos, no início do século XIX, quantos casos de câncer nós tínhamos no mundo e quantos nós temos hoje. Quantas doenças crônicas nós tínhamos e quantas doenças crônicas nós temos hoje. É a chamada fome oculta. Este vídeo hoje é um pouco mais introdutório. Porque você vai a um fast food, você come aquele sanduíche lindo e maravilhoso e muito saboroso, mas muito pobre nutricionalmente falando. Isso interfere na obesidade. Vai fazer uma população, criar uma população mais obesa. Vai criar uma população doente. O trigo, por exemplo, ele teve a sua quantidade de glúten aumentada em 400%. E o glúten é um grande interferente na tireoide, na glândula chamada tireoide. Ele inflama a tireoide e prejudica todo o funcionamento do organismo. Então, meus queridos, nós temos aí um grande problema pela frente e é óbvio que não vai ser solucionado assim da noite para o dia, ou dificilmente temos uma solução, porque os donos do sistema são muito poderosos. Uma outra questão é que também faz parte do sistema. Os chamados programas sociais. O programa social ele é bom e funciona quando você pega um indivíduo sem condições, alimenta ele e dá condição para que ele produza o seu próprio alimento, para que ele ganhe liberdade, para que ele tenha liberdade. E o excesso da sua produção ele disponibiliza no mercado para que outras pessoas venham adquirir. Os programas sociais no Brasil, infelizmente, não trabalham dessa maneira. Eles mantêm o aprisionamento das pessoas dentro do sistema. E quando você recebe aí um programa social, um benefício desses programas, você consegue comprar X quantidade de alimento. Mas de repente, esse sistema ele faz com que o preço dos alimentos eles subam. Ele vai lá na estratosfera. E aí a capacidade de consumo daquela família, daquele indivíduo, ela diminui drasticamente. Então nós temos 3 fatores que interferem muito, muito, muito. Hoje estamos falando desses 3 fatores. O sistema interferindo na cadeia produtiva. O sistema criando uma massa de famintos. E o sistema alimentando esta massa de famintos através dos programas sociais, pois assim ele consegue manter essa população aprisionadas e sempre subservente desse sistema. Um grande abraço, até o próximo vídeo.